Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Assim está escrito: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre a promessa da vinda de Jesus. O Senhor Jesus aqui estava reunido com os seus discípulos, dando para eles as últimas instruções, porque estava aproximando-se o momento de ele ser entregue nas mãos dos malfeitores, ser julgado, condenado, crucificado, morto, e daria sequência, seria sepultado, ressuscitaria e depois seria assunto aos céus. Quando Jesus abre esta revelação de que havia necessidade de ele partir, de ele voltar para o Pai, de onde antes tivera vindo, os discípulos começaram a ficar um pouco tristes com esta notícia. Porque até ali, com a presença de Jesus, o ministério de Jesus, as obras de Jesus, os milagres, os ensinamentos, as pregações, o convívio com Jesus, todas estas coisas eram agradáveis, eram desejáveis, faziam bem para aquelas pessoas e também para os discípulos que ele tinha separado, ele tinha escolhido para estar com ele. Mas ele os escolheu justamente para essa finalidade, para prepará-los no tempo que ele estaria aqui, para que quando ele voltasse para o Pai, os seus discípulos fossem encarregados de dar continuidade à sua obra aqui na terra. Mas, quando ele fala que vai chegar o momento de ele partir e para onde ele vai, os discípulos não poderão ir agora, isso despertou neles um sentimento como que de tristeza, de turbação, de desamparo. O nosso mestre vai embora. E nós agora vamos ficar sozinhos, indefesos, porque quem tomava frente para nos defender e para confrontar aqueles que vinham era Jesus. E agora ele está dizendo que vai embora. Mas Jesus fez uma promessa. E ele disse o seguinte: olha, não se turbe o vosso coração. Não há motivo para vocês ficarem tristes, abatidos, sentindo-se como que desamparados, abandonados. Não. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. A fé precisa estar intacta, viva, firme, perseverante, resistente. A tristeza, a turbação não pode invalidar a fé dos discípulos de Jesus. Então ele diz: crede em Deus, crede também em mim. E ele fez a promessa dizendo: na casa de meu Pai, para onde eu vou, há muitas moradas, há muitos lugares. E se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos lugar. Foi a promessa de Jesus. Ele disse: na casa do meu Pai tem muitas moradas e eu vou preparar lugar. Ele disse: e se eu for? Por que Jesus disse: e se eu for? Ele não disse: quando eu for. Ele disse: se eu for. Porque ele ainda não tinha enfrentado a cruz. Ele ainda não tinha enfrentado aquilo para que ele veio realizar. Então, somente depois, se eu for, depois de ter realizado tudo consumado, aí então
eu vou à casa do Pai e lá eu vou preparar lugar para vocês. E em tendo preparado lugar, ele diz, virei outra vez. Ele veio a primeira vez, encarnou-se em forma humana, viveu entre os homens, voltou para o Pai. E diz, voltarei outra vez. Só que esta segunda vez que Jesus há de voltar, o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, o versículo 28, deixou escrito assim, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, sem pecado, uma vez para tirar os pecados de muitos, foi quando Jesus veio e assumiu a cruz, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então veja, nesta fase da segunda vinda de Jesus, para quem ele vem? Para os que o esperam para a salvação. Nem todos o esperam para a salvação, mas aqueles que o esperam para a salvação, ele virá para estes. E foi o que Jesus disse aqui em João. E virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, esta promessa maravilhosa de Jesus ficou registrada na Escritura e no coração dos seus discípulos, que ali estavam com ele. E quando tudo aconteceu, que Jesus foi levado à morte, sepultamento, ressurreição e ascensão, por ocasião da ascensão, quando Jesus chegou à presença do Pai, dois varões, que são os anjos, se colocaram diante dos varões galileus que estavam com Jesus ali, olhando para o alto, vendo Jesus ser assunto aos céus, ele disse, varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir do mesmo modo como viste subir. Então eles estavam confirmando que Jesus virá outra vez. Ele virá para buscar o seu povo. Note bem que Jesus disse, virei para vós. Para quem Jesus virá? Jesus, inicialmente, ele virá para os seus servos, para os seus discípulos. Os anjos falaram aos discípulos, como vocês viram ele voltará da mesma maneira que ele subiu. Então nós entendemos aí, a palavra de Deus diz que vai haver dois tipos de ressurreição. A ressurreição dos justos e a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos salvos e a ressurreição dos perdidos. Por ocasião da volta de Jesus, conforme relatado em João, no capítulo 14, que li, diz que ele virá para os seus. Virei para vós, ou voltarei para vós. Para vós quem? Para os discípulos. Quando nós vamos observar o que o apóstolo Paulo deixou registrado na epístola aos Tessalonicenses, primeira epístola, no capítulo 4, dos versículos 14 a 18, ele deixou escrito assim. As coisas ficam bem claras quando a gente lê o que a Escritura afirma. E a Escritura é a nossa única regra de fé e prática, portanto, digna de toda a nossa confiança. Olha o que ele disse. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. Quem é que dorme em Jesus?
os salvos. Aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele, com Jesus. E diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. Não é um achismo, não. Não é uma coisa solta, não. São promessas de Deus que estão entrelaçadas nas Escrituras, fundamentadas por Deus, aprovadas, que elas vão se cumprir. Então ele diz: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem. Por quê? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então ele vem para os que dormem em Jesus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos em Cristo, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem? Os mortos em Cristo, que serão ressuscitados, a encontrar juntamente com eles nas nuvens. Bom, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então aqui nós entendemos que esta segunda vinda de Jesus, prometida por Jesus, ela se dará em duas fases. A primeira vinda, que chamamos o arrebatamento, o rapto, ou seja, a tirada da igreja, dos salvos do mundo, tanto os mortos, os salvos mortos, quanto os vivos, serão os mortos ressuscitados e junto com os vivos transformados, arrebatados aos ares, ao encontro do Senhor, por ocasião da sua vinda. Ele virá primeiramente para os seus, para os que dormem em Cristo, para os salvos. Então, esta primeira fase, nós chamamos ela de arrebatamento. É o que nós mais ansiamos e esperamos. Nós estamos vivos e desejamos o arrebatamento, que quando ele manifestar, nós estejamos vivos e assim seremos transformados. Se, por outro lado, nós morrermos em Cristo e formos sepultados, nós temos a promessa de que seremos ressuscitados por ocasião da vinda de Jesus. Então, as palavras que descrevem o arrebatamento são: arrebatamento, propriamente dito, arrebatar, tirar, mover de um lugar para o outro; trasladação, como no caso de Enoque, andou com Deus na terra, Deus o trasladou para si, o transportou para o céu. E o outro é o rapto. Rapto é tirar com força, com rapidez, com violência. Por isso que a palavra de Deus diz que será a vinda de Jesus, será num abrir e fechar de olhos, como um relâmpago. Algo muito rápido vai acontecer. Então, quando Jesus disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Onde é que Jesus está? Nos céus à direita de Deus. Para onde ele vai nos levar? Para o céu, para vivermos junto com Deus. Esta foi a promessa maravilhosa de Jesus. Então, o arrebatamento, é preciso entender-se uma coisa: ele não será visto, ele não será para todo o mundo, porque haverá ressurreição dos justos
e dos ímpios, dos salvos e dos perdidos. Aqui no texto que Paulo deixou registrado para a igreja de Tessalônica, ele não fala da ressurreição dos ímpios. Ele fala os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos em Cristo serão transformados. E os ímpios, eles vão ressuscitar? Vão. Mas quando? Numa outra fase da vinda de Jesus. Então, o arrebatamento propriamente dito, ele não será para todo mundo, ele não será para a nação de Israel, para os judeus. Deus tem um plano a completar com eles, não será para os judeus. O arrebatamento não se dará após o milênio. Quarto, o arrebatamento não será público e visível. As pessoas perceberão quando ver a falta de alguém. O que aconteceu? Aconteceu o que Jesus sempre disse e que os salvos em Cristo anunciaram ao longo dos séculos: o arrebatamento, a vinda de Jesus para buscar o seu povo aqui da terra. Não será depois ou em meio à grande tribulação. As promessas do Senhor para a igreja são promessas de livramento, de proteção, de segurança. Nunca de angústia, de aflição e de sofrimento. As promessas de Jesus foi para levá-las antes destas coisas acontecerem. Pois bem, então quem serão os participantes do arrebatamento? Ou seja, nesta vinda de Jesus para os seus. Serão os santos, em Cristo Jesus, salvos, fiéis, os que morreram em Cristo, os que exerceram a paciência e os que permaneceram vigilantes. Bem-aventurado o servo, quando o Senhor vier, achar servindo assim. Quer dizer, com vigilância e prudência. Qual será o propósito, então, do arrebatamento, da vinda de Jesus para os salvos? Bem, o propósito é livrar os salvos do perigo iminente. A palavra de Deus diz que o justo é levado antes, sem que ninguém perceba. Então, nós encontramos que as pessoas, eles precisam firmarem-se nas promessas de Deus que estão registrados na Escritura Sagrada, para não ficar em dúvida sobre o procedimento ou a ordem em que as coisas, à luz da palavra de Deus, elas vão acontecer. Então, observamos aqui em Isaías 57, diz: perece o justo, quer dizer, o justo é levado ao descanso, e não há quem considere isso em seu coração. E os homens compassivos são retirados, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. A grande tribulação será a manifestação da ira de Deus. Mas o justo é retirado antes do mal. Então, observamos que é recompensar a igreja mediante a entrega de galardões. Isto se fará no tribunal de Cristo. Primeiro passo depois da ressurreição em Cristo, ou a transformação por ocasião da vinda de Jesus, vamos ao tribunal de Cristo. Lá então será feito o julgamento das obras e a entrega de galardões. E conduzir a igreja às bodas do Cordeiro. Nesta ocasião das bodas do Cordeiro nos céus, na terra, estará se desenvolvendo a grande tribulação. Então, nós precisamos entender estas coisas direitinho. Então, vai introduzir a igreja num reino de glória. De glória. Então, o arrebatamento vai trazer algumas surpresas diante deste mundo. Primeiro, a surpresa da rapidez. Nós dissemos aqui que é um rapto. Rapto é tirar
com rapidez. A surpresa do caráter seletivo. Não serão todos, serão os que estiverem em Cristo, salvos por Cristo, fiéis e leais ao Senhor. Terceiro, a surpresa da separação. Deus vai separar o justo do ímpio e verá outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Essa diferença vai ter a separação. O caráter será secreto, porque o arrebatamento é para os salvos. Ele não virá com alarde. Não é todo olho que vai ver, ele virá para os seus. Quando futuramente ele vier com os seus, aí a promessa da palavra de Deus diz que todo olho o verá. Isso não será no arrebatamento. Isso será na segunda fase da vinda de Jesus. E será também a surpresa da ocasião, porque Jesus não disse o dia e a hora, mas disse que virá a qualquer momento. E a iminência. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser... Não sabemos quanto tempo falta para isto acontecer, mas que vai acontecer, vai. Bem, e os que esperam em Cristo, os que creem na promessa que Jesus fez, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quais são as alegrias destas pessoas que serão contempladas por Cristo? Vale dizer, os que passaram por Jesus e receberam dele a salvação, se mantiveram firmes e fiéis em temor, obediência ao Senhor. Então, eles vão ter a alegria do noivo que desce, porque a igreja é considerada a noiva do Cordeiro. Então, o Cordeiro virá para buscar a sua noiva. A alegria da noiva que vai subir, vai ser arrebatada aos ares e depois às bodas. A surpresa do galardão, que Jesus fez a promessa, e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então, as obras serão avaliadas, os galardões serão distribuídos pelo Senhor. E também a alegria de que as lutas e pelejas pelas quais vivemos e atravessamos ao longo da nossa vida aqui na terra, elas terão um fim. Lá não haverá luta, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá morte, não haverá choro. Porque tudo lá será de caráter eterno e na presença de Deus estas coisas não têm lugar. Então, é o que nós observamos. Então, quando Paulo escreveu, ele disse que será no momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta. Quer dizer, haverá a trombeta de Deus, haverá o alarido, haverá a voz do arcanjo, tudo isto para despertar os fiéis em Cristo Jesus, que dormiram, os que estão vivos, para serem transformados e irem ao encontro de Jesus. Então, esta convocação, o Senhor Deus vai enviar os seus anjos para recolher os seus escolhidos dos 4 cantos da terra para esta reunião maravilhosa e importante. A Bíblia mostra algumas figuras de arrebatamentos para nós termos uma vaga ideia de como isto vai acontecer. O caso de Enoque. Enoque estava caminhando, Deus o trasladou. Elias estava caminhando, Deus o arrebatou num carro de fogo. Ele foi levado acima. Jesus Cristo estava falando com os discípulos e de repente ele foi subindo. Então tudo isso são as maneiras que a palavra de Deus traz para nós a consistência de como será o arrebatamento. Então ele será desta forma. E quais vão ser as consequências quando Jesus vier para buscar os seus? Ele disse, virei para vós e vos levarei para mim mesmo,
para que onde eu estiver, estejais vós também. Então vai haver a ausência da igreja na terra, a ausência dos salvos. No mundo vai haver inquietação, tribulação, sofrimento, dificuldades sem fins e os fatos que estão ligados ao arrebatamento, ao que nós já falamos, a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação dos vivos em Cristo Jesus. Então Jesus prometeu que voltará outra vez. Nós precisamos crer na promessa que Jesus nos fez e saber esta diferença que a luz da palavra de Deus, ela está muito clara. Então a sequência dos eventos será: se Cristo demorar-se um pouco para vir, a primeira coisa que vai nos acontecer, nós vamos ser levados à morte, porque nós temos um tempo para viver. Seremos sepultados. Passado a morte, para os que morreram em Cristo e os que estiverem vivos na ocasião, vai acontecer o arrebatamento. A volta de Jesus, ele vai ressuscitar os mortos em Cristo, transformar os vivos em Cristo, eles vão ser arrebatados aos ares, onde vai se estabelecer o tribunal de Cristo. Ali eles vão ser julgadas as suas obras, eles vão receber galardões, e dali eles serão levados às bodas do Cordeiro, onde serão apresentados diante de Deus, já com um corpo imortal, incorruptível e glorioso, semelhante ao corpo de Jesus, para vivermos com Deus na eternidade. Na terra, neste período, haverá a instauração da grande tribulação, que na primeira metade será um momento de acordo, de alianças, e parece que a paz está reinando. Mas segundo a profecia de Daniel, na metade da semana, será quebrado o concerto. E aí então o anticristo, a besta e o falso profeta, eles vão se revelar ao mundo. E será um tempo de aflição e angústia, principalmente para Jacó, para o povo de Israel. Mas neste interim, a igreja está nas bodas do Cordeiro, desfrutando da presença de Deus. Terminada esta grande tribulação, o Senhor Jesus vai manifestar o seu poder e vai dar fim a esta grande tribulação, onde Satanás vai ser aprisionado e por 1000 anos ele ficará preso, ocasião em que Jesus vai instaurar aqui na terra o seu reinado milenial, na Jerusalém terrestre. Os salvos estarão na Jerusalém celestial, mas a Jerusalém terrestre, o Senhor Jesus vai governá-la e serão 1000 anos de paz. Terminado estes 1000 anos de paz, Satanás será solto por um pouco de tempo, ele ainda vai procurar enganar alguém, depois então vai se estabelecer o julgamento do trono branco, o juízo final. Nesta ocasião, os que morreram sem terem crido em Cristo, eles serão ressuscitados. Então, neste julgamento, vai haver a ressurreição. Ali sim, vai haver a ressurreição de justos e ímpios. Porém, no arrebatamento, os que dormem em Cristo. Lá vai acontecer assim. Será o momento que Jesus virá com os seus. A profecia que foi dita por Enoque: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, estes que ele arrebatou por ocasião do arrebatamento. Estarão com ele lá por toda a eternidade. Então, o que nós esperamos é este próximo acontecimento, que é o arrebatamento. É a promessa que Jesus fez de vir outra vez e nos buscar para levar-nos para si, para que estejamos com ele por toda a eternidade. Então, é esta a sequência
dos fatos que se devem acontecer. Então, que eu e você permaneçamos firmados em Cristo, vigilantes, obedientes, fiéis, sinceros diante da presença do Senhor, porque nós não sabemos quando será este momento. Nós não temos data específica, ninguém sabe. Somente Deus, o Pai, sabe. E chegará o momento em que ele dará ordem a seu filho para vir buscar a sua noiva, a igreja que ele edificou e constituiu aqui na terra, a igreja dos salvos em Cristo Jesus. Estes farão parte, sim, do arrebatamento. Então é o que a palavra de Deus nos afirma. Então, por isso que Jesus disse aos discípulos àquela ocasião: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, nós observamos, por isso precisamos guardar o que recebemos do Senhor, para que ninguém tome a nossa coroa, mas que sejamos prontos para este momento maravilhoso, o nosso encontro com Jesus em glória, e sermos levados por ele às mansões celestiais. Então, viva por fé, viva com amor, viva com alegria, aguarde a todo instante o arrebatamento, a volta de Jesus para buscar o seu povo. Este ensinamento, ele tem o seu fundamento na palavra de Deus, em palavras que estão claras e fáceis de se entender. Então, por que complicar uma coisa que está claríssima diante dos nossos olhos? Está bem identificado os termos das palavras e quem será contemplado na ocasião do arrebatamento. Que Deus nos ajude, que permaneçamos firmes e fiéis e sigamos adiante, esperando Jesus e dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós o aguardamos, nós o desejamos, nós o esperamos a todo instante. Volta logo, Jesus, nos leva para casa. É o clamor do coração dos salvos por Cristo Jesus. Que Deus continue ajudando e abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.